deixa eu me localizar aqui. Pode ser? Boa tarde a todos. Hoje, né, dia 1º de julho, começamos agora a 22ª edição do Academia APP. Esta é uma edição extra, né, já que a maioria dos professores está em férias. E esse o objetivo de hoje, é mais um intercâmbio de informações entre profissionais do mercado e professores e coordenadores dos cursos de publicidade e propaganda de todo o Brasil. As edições do Academia PP sempre acontecem às terças-feiras, das 14h30 às 15h30, mensalmente, e são transmitidas ao vivo pela plataforma do Zoom da APP. A gravação ela fica disponibilizada posteriormente, depois no nosso canal, no canal da APP, no YouTube. Em 2025, o Academia PP conta com o apoio do Master Globo, da Rede Globo, e do Cantar Ibope Mídia. Pessoal, a gente também gostaria de lembrar que o Academia APP é um bate-papo, é uma troca de ideias, experiências e de convívio com a academia e com o mercado publicitário. Se vocês tiverem alguns apontamentos, vocês podem usar o chat ou levantar a mão e pedimos que vocês mantenham os microfones desligados e, se possível, mantenham suas câmeras abertas para a gente poder ver o rostinho de cada um de vocês. A APP Brasil, ela tem uma parceria como demandante de pesquisa com o programa de mestrado Profinity da Universidade Estadual de Minas Gerais, a unidade de Frutal. Nesse contexto, o tema que a gente vai abordar hoje, né? O tema abordado hoje nessa edição tem grande importância para quem estuda, tem grande importância para o mercado da publicidade. Deixa eu ver aqui. E por isso a gente trouxe tanto o orientador, que é o professor Dr. Carlos Sabino, da Universidade do Estado de Minas Gerais, de Frutal, e a nossa convidada de hoje, da APP, que é a Natália Zani. Boa tarde, Zani. Boa tarde, Carlos Sabino Caldas. Sejam bem-vindos de forma remota, mas à Academia APP Brasil. Tá bom? Bom, esse tema eu acho que nunca foi tão pertinente depois da gente estar aí saindo, né, de Cannes, Cannes Lions. Então, a Natália Zani vai falar para a gente um pouquinho da experiência que ela tem nos seus estudos sobre propriedade intelectual na publicidade e propaganda, da ideia à proteção das marcas. Zani, a palavra é sua, seja bem-vinda também à Academia PP, e você tem aí o tempo para poder discorrer sobre as suas ideias, seus pensamentos, suas descobertas nessa sua pesquisa que você tem feito. Queria muito agradecer a oportunidade, né, de estar aqui presente numa instituição tão importante para nossa área, né, de publicitários. Agradeço a Mel por ter ajudado aí toda a articulação de estarmos aqui presente hoje e ao Carlos por ser meu parceiro aí durante o período aí do mestrado. Hoje eu sou formada em administração e publicidade pela Universidade do Estado de Minas Gerais, no Polo de Frutal. Estou concluindo o mestrado agora, nesse semestre, sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Ok. Vindo aí dos meus estudos e tudo mais, eu senti uma grande dificuldade, né, quando eu entrei no mestrado, falando sobre propriedade intelectual, mesmo já tendo concluído duas graduações. Então foi o ponto assim que mais me despertou o interesse do estudo da área, pois era algo que até então era desconhecido por mim e por mais alunos ali que estavam dentro ali da nossa sala de aula. Então, foi esse o motivo de ter despertado, né, toda essa minha indagação e pesquisa, que é tão importante pro nosso, para as nossas atuações hoje. Eu me sinto muito honrada de Natália, ter Na- professores. é, Natália, só um minuto. Uhum, Tá me ouvindo? sim, Sim, é de grande satisfação tê-la aqui conosco, né? Pelo seu trabalho, pelo tema que hoje está muito em destaque na área da publicidade e propaganda, e também principalmente porque a gente tem aqui na PP, a gente possui nosso depósito de ideias, né?
que é uma grande oportunidade para as empresas e os profissionais protegerem suas ideias e protegerem suas marcas diante de tanta concorrência, de tanto fake, de tanta inteligência artificial. Então, eu acho que a sua vinda para cá, ela tem todo esse mérito pelo tema que você está trazendo, mas também pelo mérito da própria academia, né, para a própria APP, com esse trabalho de depósito de ideias que a gente tem. E eu acho que você pode falar um pouquinho de tudo isso, e agora a palavra é só sua. Ó, vou colocar para apresentar. Bom, é, eu fiz a qualificação esses dias agora, né? A Mel esteve presente lá na banca, e onde a gente discorreu bastante a respeito desse tema, pois é um tema, ao mesmo tempo que ele não é atual, mas ele vem crescente aí, principalmente agora com essa questão de proteger mesmo aquilo que a gente cria. Então, o trabalho em si, ele tem essa pegada de instruir, e de poder mapear todo o conhecimento dos profissionais hoje que estão no mercado, que fazem a questão de criação de marcas, que colocam ali campanhas publicitárias, né? Se eles têm esse conhecimento ou não. Para a gente conseguir identificar, né, todo esse cenário, a gente teve alguns processos metodológicos para conseguir trazer embasamento e pensando que o mestrado ele é um mestrado profissionalizante, né? Ele tem como um produto a entrega final. Inclusive, a APP hoje ela é a demandante do nosso produto, né? O meu e do Carlos, onde ela solicita e a gente vai entregar um protótipo de um curso para poder ajudar esses profissionais que já saíram aí da academia, que já estão no mercado de trabalho. Então, foi feito algumas pesquisas dentro de projetos políticos pedagógicos de alguns cursos, hoje atuantes no Brasil, e também alguns levantamentos de dados a respeito dos indeferimentos, dos últimos anos de marcas, né, que foram solicitados pelo INPI. O INPI hoje é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde é lá que você consegue informações a respeito de registro de marcas e todo o rol que a propriedade intelectual atua, e faz o registro e tem essas informações sobre o período de validade de cada um. Bom, então, falando um pouquinho, né? Acredito que aqui todo mundo, por ser publicitário, também já tem esse conhecimento, mas o que que é marca, né? Marca é um símbolo, é aquilo que é utilizado para identificar e diferenciar o serviço e o produto que a gente entrega, né? Com aquele nome que vai à cabeça do nosso cliente. Nós temos também os signos, que é aquilo que é capaz de representar algo ou representar alguma marca, e ela é principalmente ligada à diferenciação daquela marca que está, no mercado. E para fazer essa pesquisa, né, inicialmente a gente analisou principalmente os PPCs de alguns cursos dentro de uma amostragem dos cursos de publicidade e propaganda hoje no Brasil. Nós temos 345 universidades que possuem o curso de publicidade e propaganda, porém, dessas 345, apenas 114 elas possuem uma nota superior a 4 no ENAD, que o último efetivo, né, que tem resultado no site do MEC é o de 2022. Dessas 114 universidades, a gente fez um recorte para 21 universidades, onde a gente conseguiu encontrar os PPCs de livre acesso dentro do site das universidades, porque nem toda universidade disponibiliza os PPCs para a gente poder analisar qual foi os autores que eles usaram, quais são as metodologias que são colocadas dentro de sala de aula. É claro que tudo depende também do profissional que está ali para poder entregar cada tipo de disciplina, porque cada profissional tem uma vivência, então ele segue ali alguns parâmetros que estão dentro das universidades. Então, esse recorte ele foi para a gente conseguir delimitar, mas a gente sabe que fora ali o que o projeto político-pedagógico estipula, cada professor tem a possibilidade de trazer conhecimento extracurriculares ali para os seus alunos. Mas então foi analisado 21 universidades com nota superior a 4 no ENAD do ano de 2022 para a gente encontrar esses dados. Então, como justificativa, né, eu já passando por duas disciplinas, dois cursos de bacharel, não tinha conhecimento ainda sobre propriedade intelectual, o que era o INPI, que muita gente chama de INPE, né, logo no começo, então até a forma de se falar a nomenclatura, ela é muito desconhecida no Brasil hoje. Então, essa foi a maior justificativa, né, da gente mapear como que esse conhecimento vem
a nossa, ao Brasil ali, dentro dos nossos profissionais de marca que estão atuantes no mercado. Nós tivemos, então, o objetivo de desenvolver um curso para esse pessoal que saiu da universidade, porque o pessoal que já está no mercado de trabalho, ele às vezes não vai conseguir ter o acesso, como se a gente tivesse hoje resolvendo questões de projeto político-pedagógico, que não é o tema do nosso texto, da nossa dissertação, e sim trazer uma forma de remediar, né, aquilo que não foi colocado dentro de toda a questão profissional daquele formado que hoje está atuando. Então, a gente está fazendo um protótipo desse curso para conseguir sanar, principalmente, né, voltado para publicitários, porque tem até bastante curso disponível hoje, mas nada muito específico para nossa área. Então, foram feitas essas pesquisas. Eu vou trazer mais alguns dados aqui na frente. Então, a propriedade intelectual, ela é todo tipo de proteção para qualquer criação do intelecto de forma intangível que você precisa proteger para ter o direito sobre aquilo, né? Então, e o nosso caso aqui, principalmente sobre as marcas. Existem vários itens protegidos pela propriedade intelectual, como as patentes, as marcas, os desenhos industriais, indicações geográficas, direitos autorais e conexos. Hoje nós temos alguns tipos de marca, marcas nominativas, que elas possuem aí uma exemplificação por nome, figurativa, que sempre tem algum item, como uma figura mesmo, né, que traz aí esse símbolo essa ligação à marca. Temos as mistas, que elas misturam nomes e figuras, e as tridimensionais, que elas podem até mesmo ter algum registro a respeito de formato de produto e tudo mais que é específico de cada marca. A maioria das formas que o Brasil encontrou hoje dentro do departamento público para conseguir trazer esse tipo de informação. Então, a gente tem algumas políticas públicas aí dentro das universidades, como projetos de extensão, e extracurriculares, mas dentro da grade mesmo ainda é um assunto um pouco escasso. Aqui eu trouxe um pouco de dados, né? Como eu falei, das 21 universidades que a gente conseguiu identificar, 19% delas trazem esse tema para os futuros profissionais. Porém, são 15 universidades das 21 que estão inserindo de alguma forma, de forma transversal. Então, das 21, 4 universidades possuem hoje um tema dentro do PPC. As outras universidades não possuem nenhum tipo de relatório ou alguma interligação com esse tema dentro dos projetos políticos. Porém, 15 universidades dessas 21 já possuem um NIT, já possuem centros de pesquisa que trazem essa importância aí para os profissionais de publicidade. Lembrando que alguns já possuem muito sobre o direito, porque como o direito ele traz a universidade, né? Ela possui aí o direito de todo esse profissional que registra algo, já eles têm conhecimento dentro do direito, mas não necessariamente a hora que um publicitário cria uma marca e faz essa proteção para aquele cliente. Outro ponto que a gente estudou também para poder chegar nesse resultado foi a questão das diretrizes curriculares hoje atuantes no país. A última que está vigente no Brasil hoje, ela foi regulamentada em 2001, onde não se fala sobre propriedade intelectual e ainda tem algumas que desde 2014 estão sendo comentadas, né? E ainda também não se toca muito no assunto a respeito de propriedade intelectual. Essa aqui de 2014 ainda não está efetiva, a que a gente segue hoje é a de 2001, mas mesmo sendo 10 anos agora do período atual, ainda não se fala sobre o assunto dentro das diretrizes, que regulamentam todos os cursos do país. Sobre a questão dos indeferimentos, a gente fez um recorte também dentro de 2015 até 2025, mostrando um pouco sobre os pedidos e os indeferimentos. Aqui eu trouxe um gráfico onde mostra essa evolução a nível Brasil. Então, aqui a gente pode ver que no ano de 2017, 2018 e 2019 teve uma crescente tanto nos pedidos e quanto nos indeferimentos também, né? Depois, em 2020, houve uma queda,
Durante o período da pandemia, houve muito solicitação. Porém, como tudo estava muito parado, então ela teve uma queda na resolução dos pedidos que foram enviados. E a gente pode ver que conforme foi passando o tempo, ela cresceu novamente em 2023, e ela voltou a cair agora um pouco em meados de 2024 e 2025. O ano que a gente mais teve pedidos e concessões de pedidos de marca, patentes e tudo mais foi aí no período de 2018 e 2019. Aqui nós temos também números, ó, de 2020 a 2025, aqui é um recorte um pouco menor. Então, nós temos aqui os pedidos. 2020, nós tivemos 38 pedidos. Dos 38 pedidos, 22 mil pedidos foram registrados, que aqui é as concessões que foram concedidas. Então, 50% foi concedido. Depois, no ano de 2021, 52 pedidos, onde apenas 17 foram concedidos, tudo em mil, em milhares, né? Em 2022, 60 mil, 29 mil, metade praticamente. No ano de 2023, 52 mil para 37 mil concedidos. Aqui a proporção melhorou um pouco. 2024 foram 60 mil e 32 mil apenas deferidas, e agora o acumulado do ano de 2023 está com 73 mil, e dessas 73 mil, apenas 26 mil foram deferidas. Um dos maiores motivos, analisando o boletim que o próprio INPI disponibiliza, um dos maiores motivos de indeferimento dessas marcas são a falta de inovação ou similaridade a marcas já existentes. Ou seja, as pessoas criam marcas, elas estão solicitando para o INPI, porém elas não estão fazendo o trâmite correto, que seria fazer uma pesquisa de anterioridade para verificar se existem marcas semelhantes no mercado, para criar aquele diferencial e entregar uma marca com poder, né, de diferencial para aquele cliente que contratou o serviço desse publicitário. Então, o maior número de indeferimentos é por conta de falta de inovação ou similaridade a produtos já exigidos. A gente tem outras recusas também, como falta de moral, é, tem outros itens, mas o que mais é recorrente é essa questão da falta de inovação e similaridade de marcas já registradas. Então, com esse curso, a gente busca, que o curso é o principal produto, né, desse mestrado, então a gente busca auxiliar esses profissionais que estão fora já do mundo acadêmico, para que eles consigam fazer um serviço mais efetivo aí para esse registro dessas marcas. Pois, além de tudo, né, tem custo. Então, tem custo, tem um tempo que você tem que aguardar o INPI para poder fazer esse registro. Então, acaba que torna-se um processo muito moroso se você tem a devolução, para você poder corrigir e submeter novamente, aumenta o custo do seu cliente. Então, a causa insatisfação. é, Se o profissional fizer o processo correto desde o começo, a chance dele efetivar esse registro é muito maior. Para dentro do nosso curso, a gente faz também uma matriz SWOT a respeito das fraquezas e oportunidades que o nosso produto traz, né? Então, aqui a gente colocou algumas opções a respeito de que a força, né, que ajuda o conteúdo a força seria criar especialistas em propriedade intelectual, facilita esse acesso por ser numa modalidade online, então vai facilitar para todos esses profissionais que conseguirem acessar a plataforma e traz mais segurança para suas agências ou para ele como pessoa mesmo trabalhando. E essa oportunidade é criar cada vez mais uma gama de profissionais competentes aí no nosso país. Tem também o Canva, né? E o produto principal, que é onde a própria app ela é demandante, que seria esse protótipo do curso, que traz de uma forma bem mais clara para os nossos profissionais todo esse processo de pesquisa de anterioridade, solicitação do depósito, pagamento das guias, acompanhamento no site por, e, por fim, realmente o deferimento aí da marca criada junto com o seu cliente. Durante o período aí dos estudos, né, a gente também identificou a questão do depósito de ideias, o tanto que isso é importante, que é outra ferramenta que os profissionais de marketing hoje eles possuem para trazer aí uma efetividade,
principalmente pela pesquisa de anterioridade, que acaba criando um pouco de dificuldade para os nossos profissionais, né? Onde pesquisar, como pesquisar, se tem realmente semelhante ou não. Então, a gente sabe que aí o depósito de ideias da APP, ela vem aí também como outra alternativa para conseguir ajudar esses profissionais que estão no mercado hoje. E eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui presente com vocês hoje. Aqui já vou encaminhando para as considerações finais para a gente abrir para o debate. É um tema que, com a crescente inteligência artificial, hoje, né, hoje não se cria muito mais coisa, hoje a gente copia muito das coisas e tem tudo muito pronto na internet. É muito importante que as pessoas que ainda se dispõem a criar, a trabalhar e tudo mais de forma diferenciada, né, para poder fazer coisas diferentes do que todo mundo está acostumado, tenha a devida proteção daquilo que ela criou, que ela levou tanto tempo para conseguir chegar. Então, eu espero muito que esse cenário tenha aí uma mudança nos próximos anos, aí a nível Brasil, visto que o Brasil ainda é um país que não tem tanto poder inovativo como os países desenvolvidos, tantos registros como os outros países. Então, isso não alavanca apenas a nossa classe, né? Mas o estudo na propriedade intelectual melhora aí a questão do país mesmo, no quesito inovação, no geral. Então, eu gostaria de abrir agora, né? Quem tiver dúvidas, para a gente poder ir comentando. Natália, enquanto a Mel vai procurando algumas perguntas dos nossos Uhum. convidados, eu queria dizer assim, eu não estive na sua banca, mas se eu estivesse, você estaria aprovada, tá bom? E parabéns para o seu orientador também, para o Carlos aí. Mas enquanto as Obrigada. perguntas não surgem, vamos começar com uma básica, né? Para a gente começar do início mesmo. Qual que foi a sua relação com o programa de depósito de ideias que a APP oferece para essas questões de discussões, né? E como que foi essa relação com o seu trabalho de mestrado? Bom, depois do tempo que eu andei pesquisando, né, porque dentro do curso e também dentro da dissertação a gente discorre melhor sobre qual que é todo o passo a passo para poder registrar uma marca, a gente encontrou o depósito de ideias. Então, ele inicialmente ele não fazia parte do nosso escopo, porque foi pesquisando que a gente descobriu também a respeito do depósito de ideias. O que é muito interessante, porque hoje. Um site melhor para busca de marca, por exemplo, é dentro do site do INPI. Então, você tem lá um registro onde você consegue fazer essa pesquisa, mas ele ainda é um pouco manual. Você tem que ter alguns dados muito específicos para poder fazer a pesquisa. Então, ele não é muito de fácil acesso. Já o depósito de ideias, pelo que eu estudei a respeito dele, né? Acredito que vocês consigam falar até melhor do que eu, porque eu só tentei manuseá-lo ali por um período. Ele traz aí mais segurança para o pessoal que está pesquisando, né? Que traz também a questão de sigilo de dados daquilo que você adiciona lá no portal. Então, isso também traz aí uma maior efetividade para a pesquisa de anterioridade, que é um dos pontos principais que você tem que fazer antes do registro de fato, porque se você leva, como eu falei, você pode levar o registro sem ter esse conhecimento, mas a chance dele ser indeferido é muito maior. Então, o depósito de ideias, ele vem para ser ainda uma outra ponte ainda mais, que traz aí mais segurança para esse registro aí dentro de todo do nosso estudo até o momento. Tá. E aí eu percebi também que você faz uma analogia entre o estudo do NPI, né, do registro de ideias, e também a questão acadêmica do ensino dentro das universidades, dentro das faculdades. E aí eu queria que você mostrasse para a gente, falasse um pouquinho, o que que você descobriu de grande valor sobre isso e de que forma nós, professores, não sei se tem aluno também assistindo, se vocês também, se tem algum profissional, de que forma nós que estamos atuando na publicidade, seja acadêmica ou no mercado, a gente pode valorizar esse seu trabalho, a gente pode fazer uso desse trabalho dentro, principalmente dentro das academias. Sim, um dos pontos principais que eu notei fazendo a pesquisa dentro dos PPCs, a gente fez um recorte, como eu falei, até porque o projeto ele é mais voltado para o produto do que realmente como se fosse um mestrado acadêmico, a gente poderia Sim. discorrer mais sobre toda a questão dos PPCs. Mas qual que é o ponto principal que eu notei? O Profinit, ele veio para sanar uma demanda nacional a respeito da propriedade intelectual e inovação. E dos últimos anos para cá, porque o Profinit ele tem nascimento em meados de 2015, 2016, ele já vem trazendo isso dentro das universidades.
Então, a maioria das universidades que hoje possuem ou um NIT ou uma disciplina já recorrente, ou seja, optativa ou letiva para esses cursos, eles foram posteriores ao mestrado ser incorporado no país. Então, isso já vem sendo aí uma mudança de cultura dentro das universidades, e eu acredito que com o passar do tempo e com o conhecimento, vai trazer aí para maior quantidade aí de docência. Enquanto isso, foi até um dos debates da nossa qualificação, porque realmente os professores e os profissionais que já saíram da docência, eles não vão conseguir voltar atrás com aquele entendimento que não foi colocado para ele como natural. Então, assim, a nossa intenção justamente com o curso é conseguir realmente sanar esse público que não teve essa educação de base. Porque eu formada em duas universidades, eu terminei a administração em 2018. Inclusive, a UENG, ela colocou o Profinit atuante aqui em 2018. Então, eu tenho relatos de pessoas que fizeram administração depois de mim e o nosso coordenador já vem trazendo esse tema de forma transversal dentro da universidade, que não está dentro do processo político-pedagógico, eu estou falando dentro da administração. Mas dentro da publicidade, a gente já tem hoje uma disciplina optativa, mas foi também visto a esses profissionais que estão atuantes no mestrado que trouxeram dentro da universidade. E hoje o Profinit ele está cada vez mais entrando dentro de várias regiões onde está trazendo esse conhecimento mais a público, né? Não só para profissionais de publicidade, mas docentes no geral. Sim. A Luciana, você quer perguntar ou eu pergunto, Mel? Pode perguntar, depois a gente Tá, tem a mão levantada do Regi. tá bom. A Luciana, a Zambuja, ela diz assim que ela é lá de Dourados, do Mato Grosso do Sul. E diz o seguinte: aqui nós enfrentamos muitas dificuldades em relação a educar os clientes e empresas sobre a importância do registro de marca. Eu acho que não é só lá, não, acho que é em todo lugar também, né? É Brasil todo. Mas eu, desde cedo, bato nessa tecla, pois trabalhei na maior rede de supermercados da cidade. Marketing, e eles perderam uma marca, tiveram que começar do zero. Isso me faz lembrar lá o Carrefour, né? Teve aí um caso de Carrefour, de um supermercado do interior. Acho que não é o Carrefour, não, né? Que ela trabalhava. E aí ela faz essa pergunta, né? Por que trabalhavam um nome de supermercado que já era registrado? Será que é o Carrefour, meu Deus? Vamos ver. A sorte, ou azar, de repente, né? É que eles tinham apenas uma loja quando isso aconteceu. Onde aconteceu. Hoje eles têm mais de 30 lojas e tive o prazer de, vamos ver aqui, participar do processo de registro dessa marca após esse case aí de sucesso. Então, assim como nós, podemos fazer para educar alguns clientes que acreditam, porque comprarem domínio de site é um registro, sendo que são coisas muito distintas. Não, não, risos. Aqui era. Ah, está confirmando. Aqui era Santo Antônio Supermercado, e hoje não é o caso do Carrefour. E hoje chama-se ABV Supermercados. E aí a pergunta dela, eu acho que é essa daqui, né? Como que nós podemos fazer para educar alguns clientes que acreditarem que comprarem domínio, comprar o site, né? É um registro de marca, sendo que são coisas muito, muito distintas. Acho que o ponto dela é exatamente isso. A questão da compra do domínio de marcas. É muito complicado. Eu tive um caso recente também, vou trazer dois casos que eu acho que se a gente conseguir exemplificar isso para os nossos clientes, a gente consegue trazer aí a necessidade para eles. Eu moro aqui, eu trabalho aqui em Frutal, dentro do Cicobi, e esses dias a gente tem uma feira aqui recorrente na cidade, onde essa feira não foi registrado o nome dessa feira e foi tudo derrubado. Hum, Tinha conseguido muitos seguidores no Instagram, divulgação e tudo mais, como não tinha sido feito registro. Perdeu-se, o próprio Instagram baniu por não ter o registro de marca, então ficou quase um ano com o Instagram fechado. A partir do momento que conseguiu, eles recorreram na base do Instagram e conseguiu reativar depois do registro, né? Isso que nem tinha outro registro, só de ser descoberto que aquele nome não tinha uma proteção e já estava conseguindo um engajamento alto, foi derrubado. Então, assim. Imagina, eu tava lá, eu vi o quanto foi difícil criar a marca, colocar a marca Hoje é o terceiro ano, né? Colocar a marca rodando na cidade, que todo mundo conhecesse, e se não tivesse conseguido fazer o registro, ter que trocar o nome depois da terceira edição,
seria um pouco difícil, porque isso faz com que perca esse conhecimento na cabeça do cliente, né? Porque se o cliente ele já está ali no terceiro ano consecutivo, ou seja, o mercado de uma cidade menor, mas que já está abrindo, por exemplo, sua terceira loja. Aí do nada você muda, é muito arriscado você perder, porque às vezes a pessoa não vai entender que só mudou o nome, né? Que é a mesma qualidade daquele produto anterior. Então, eu acho que se a gente tiver mais casos para conseguir provar para ele o quanto isso é importante, que às vezes o custo lá de seus 2, 3 mil reais para registrar vai ser muito insignificante comparado com o que ele pode perder se ele for restrito, né, a não utilizar a marca que ele veio criando. Aconteceu também um dos pontos ao contrário. Eu sou de outra cidade do interior de São Paulo, e começaram a usar a marca Chiquinho Sorvete sem ser do Chiquinho Sorvete. E aí eles tiveram que pagar uma multa altíssima, né? Porque o Chiquinho hoje ele tem o registro e eles tiveram e foram obrigados a tirar, trocar todo o nome, todo o logo, né? Então ele tinha gastado com fachada, gastado com um monte de coisa numa marca que não era dele. Então tem Uhum, aí essas duas vertentes, né? Você pode até cobrar sobre essa multa, exigir, né, que aquela pessoa seja punida por aquela multa, uhum. ou você pode perder o direito do uso e fazer com que toda a sua construção durante anos ela tenha aí, ela possa ser estremecida com o seu cliente. Ok. O Regi quer fazer uma pergunta, é isso, Mel? Nosso grande É, Regi, não, eu queria autor aproveitar, da... dar os parabéns para a Natália. Natália, isso é muito recorrente, infelizmente isso é um grande problema. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, Postigo, porque eu estou em Sim, tá trânsito. perfeito. A gente, quando trabalha com branding, a gente tem uma outra postura em relação a isso, porque a gente não pode, no momento que está apresentando uma marca, já fazer o processo de NPI, porque ela pode não ser aprovada. Então, a gente às vezes oferece 4, 5 opções de nome quando a gente está falando de name. Então, vocês imaginam a complicação, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o cliente pediu para a gente uma marca que fosse no Tupi-Guarani. Não existe mais. Não tem nenhuma URL disponível de uma palavra em Tupi-Guarani. Quer dizer, então não tem como fazer, mesmo que você consiga registrar no INPI, você não vai ter uma URL. Eu, particularmente, sou totalmente contrário a marcas.com, .art, essas coisas que criam essas aberrações. Essas aberrações vieram porque as pessoas não conjuntam as coisas. Então foi feita a pergunta aí, eu não sei se eu entendi o que o professor perguntou, mas não tem nada a ver o domínio com o INPI. O INPI é uma coisa, o domínio é outra. Mas Uhum. o domínio é um inibidor. Se eu logo de cara registro, toda vez que eu tenho uma ideia para um cliente, esse ano eu registrei 2 domínios, para vocês terem uma ideia. Eu já perdi 2 porque o cliente desistiu. Mas eu registrei www.capitaldosurf.com.br. Por quê? Porque se o cliente gostasse do projeto, precisava estar registrado, para não acontecer de alguém registrar lá depois. Então, às vezes, na fase de projeto, a gente registra a marca do domínio, porque aí você inibe, como você já registrou o .com.br, você já inibe. Que o processo, a Natália colocou muito bem, o processo é longo. Né? E esse caso, o professor que você falou do Carrefour, é um gaiato que copiou o Carrefour, né? Sim. Copiou o logo do Carrefour. Ele botou o nome dele, é o nome pessoal dele. Só que ele inventou o mesmo logo do Carrefour. É uma história muito engraçada e o Carrefour ganhou, ele teve que tirar tudo. E aí vale a pena dizer, eu trabalhei numa marca que mudou, a revista Época mudou sua marca, e às vezes a gente não leva em consideração isso. Então, para a professora que perguntou, repare o seguinte: se eu colocar uma marca que não tem autorização e o NPI me der negativa e o cliente que tem o detentor me peça para parar, se você pensar em um supermercado, você imagina, você tem fachada, você tem embalagens, você tem marcas próprias, você tem uniformes, um monte de coisa. Quando você põe isso no papel e vê quanto custa trocar tudo isso, para vocês terem uma ideia, nós trocamos tudo da revista Época e não trocamos um camarote que a gente tinha no Morumbi. Por quê? Porque era tão caro que a gente falou, não, até o final do ano, já estava em outubro, fica com o Uhum. logo errado. Mas, em geral, o custo não é levado a sério, né? Quando alguém... Normalmente, quem pede para trocar uma marca ou colocar, às vezes não pensa nisso, no custo que Uhum. vai ter para repor tudo. Então, ela está corretíssima. Infelizmente, as agências, para te explicar, Natália, optaram por trabalhar próximas às agências de branding de um escritório de advocacia, entendeu? Então, o processo de NPI, às vezes, a gente não dominava mesmo e jogava na mão desse escritório que Sim. também já fazia esse processo, a gente preferia, né? Porque era mais prático. Mas eu concordo com tudo que você propôs. Acho que a falta de conhecimento é um grande erro. Em startup, isso chega a ser assustador.
Vejam quantas startups que vocês conhecem que já mudou de nome. Por quê? Porque o cara tem a ideia, ele não vê nem se tem domínio. O domínio não é um garantidor, mas se o domínio está disponível, já facilita um pouco. Né? Se É a uma forma pessoa que. de É, filtrar, né? de filtrar. Não quer dizer nada. O domínio Uhum. é uma outra providência. Você tem que ir para o NPI e tem que registrar o domínio. Como um domínio custa R$ 40, é uma forma de você inibir, entendeu? Com Uhum. R$ 40 hoje você registra um domínio. Então a gente às vezes, mas tem um limite por CNPJ para você registrar domínio. Então é complicado. Né? Eu já tive vários domínios no meu nome por causa de projeto. Né? A gente nem pensava, já registrava. Né? Rádios fazem isso, então você está certíssima, parabéns pelo trabalho. Só quis colocar esse contexto, porque às vezes no processo né, é muito complicado isso, e tem Sim. clientes mesmo que dão de ombros. A gente vira e fala, ó, custa tanto, aí o cara dá de ombros, né? Aí ele está assumindo o risco. Um truquezinho é garantir o domínio.com.br, não quer dizer nada, mas pode complicar a coisa, né? Pode complicar, e aí pelo menos você garantiu, e a agência pode pagar os R$ 40, e aí o cliente vai ficar super feliz depois. Vai falar, pô, vocês compraram? Porque ele não pensa nisso, né? Não dá para fazer. A gente tem uma história que não tem nada a ver com o que a Natália falou, mas que vale a pena vocês ficarem de olho. Eu nem sei qual é o nome, mas existe uma Vivo fora do Brasil, tá? E essa Vivo fora do Brasil é patrocinadora da FIFA e ela faz celulares. Olha a confusão. É uma Uhum. marca internacional que produz celulares e que chama Vivo. Né? E ela está vindo para o Brasil e ela vai trocar de marca. No Brasil ela não vai chamar Vivo. Por quê? Porque a Vivo registrou tudo corretamente, entendeu? Então essa Ok. marca internacional, apesar dela ser notória no mundo todo, no Brasil ela não vai poder chamar Vivo, tá? Então assim, tem todo sentido, né? Então parabéns, Natália, parabéns pelo trabalho. Acho que a gente tem um grande caminho aí, muito a aprender contigo. Os cursos precisam incluir isso, com certeza. Desculpa, eu entrei um pouco atrasado, mas parabéns pelo trabalho. Sentou na janelinha, mas falou bonito. Regi, a Luciana, né, que levantou essa polêmica, ela complementa o discurso dela dizendo que o que ela quis dizer é que os clientes lá do Mato Grosso acham que, tendo domínio registrado, eles não precisam registrar no NPI. E alguns clientes acham que é a mesma coisa. Aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para a Natália, o que que é propriedade intelectual, né? E qual que é a diferença, o que que é propriedade intelectual dentro da publicidade e propaganda, e qual que é a diferença entre direitos autorais e propriedade industrial? Bom, a gente tem uma divisão dentro da propriedade industrial, que é a intelectual, né? O industrial é tudo que você pode, de uma forma mais tangível, registrar. Seja o design de uma cadeira, seja o. Tem alguns itens, né? E tudo que é mais intangível, como marca, o direito autoral, ele entra na propriedade intelectual. Então, a gente tem essas duas vertentes dentro do nosso universo de propriedade industrial, onde algo tangível é industrial e algo intangível é algo intelectual. A Sim. partir desse momento fica um pouco mais complicado a gente conseguir traduzir o que é marca, né? O que é símbolo, o que é direito autoral. Porém, a marca, você vai registrar aquele nome, você vai ter o direito sobre o uso dela. Nada mais é do que uma empresa que tem um nome registrado, que vem à mente do seu cliente e tudo mais, e consequentemente, isso gera valor ao produto ofertado, produto ou serviço, né? Porque, por exemplo, você quer beber um refrigerante de cola. Qual que vem à sua mente? Coca-Cola, né? Não vai ser Roller, não vai ser Zip Cola, sempre Pepsi, o que vem primeiramente é a Coca-Cola. Então, esse registro dessa marca, que é algo intangível, ela vem na cabeça do nosso cliente inicialmente. Então, a marca, ela traz mais valor agregado ao produto ou serviço que você quer entregar. Já o direito autoral, ele é um pouquinho mais diferente. Ele vem mais para questões de música, para questão de livros, questão de algo que é ainda mais intangível, né? Que vai ter vários autores que são correlacionados ali dentro do direito autoral e tudo mais. Então, tem essa diferenciação. A marca, ela é para reforçar ainda mais o valor daquilo que você Uhum. quer entregar para o seu cliente, e o direito autoral é uma proteção daquilo que o intelecto criou, que você quer ter o uso exclusivo daquilo ou receber sobre aquilo, porque no direito autoral, para você poder compor uma música, por exemplo, em parceria, ou fazer uma paródia, você tem que solicitar esse direito para aquele Uhum. criador, onde ele pode te cobrar ou não para conseguir a utilização daquilo que ele criou e registrou como dele, tá? Então tem essa diferença realmente dentro da propriedade intelectual. Legal. O Mais professor Carlos quer falar, Regi, Carlos, vamos e lá.
que é orientador, e também tem uma consideração depois da professora Priscila aqui no chat. É só A uma Priscila quer saber consideração. sobre o programa, né, do... Sim, É, sim. sim, eu vou fazer, a Priscila eu vou deixar mais pro finzinho, porque aí já termina fazendo a propaganda do curso. Pode falar, professor Carlos. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Fico muito feliz com a abertura. Agradeço aí a PP, né, a pessoa da Mel, do Silvio, que estava na época. O Profnit, ele é um mestrado profissional em rede. São mais de 40 universidades federais, estaduais, que participam desse mestrado. E, e todo produto que você desenvolve, tecnológico ou técnico, precisa de um demandante. E isso é interessante para colaborar é, em algo que muitas vezes acontece. A universidade está num espaço e o mercado tem outro. Então, o mestrado ele colabora muito nisso. E quando a Natália, né, com essa formação que ela já tinha em administração, depois ela trabalhando ali, estudando publicidade e tendo todas essas relações, né, eu lembrei e falei, por que não, né, convidar o APP Brasil para ser nosso demandante? Porque o demandante é o quê? É uma intenção de pesquisa ou um direcionamento de pesquisa. Então, é interessante que o trabalho da Natália ela nasce num espaço e era um espaço também que a APP estava começando a desenvolver. E eu me lembro quando apareceu a questão do depósito de ideias e eu achei fantástico e muito interessante, porque para trazer não só uma questão profissional, um profissionalismo, mas para sanar um espaço, né, que a universidade estava pensando e o mercado também estava passando nesse espaço específico da propriedade intelectual, industrial, naquilo que a Natália tem desenvolvido no projeto dela. Então, eu fico muito feliz, né, de estar aqui na Academia da PP juntamente com a Natália aí. Parabéns, Natália, pela apresentação, né? E fico muito contente de ter essa interação. Aí eu queria aproveitar como orientador, né? Eu brinco, eu estava falando aqui com a Priscila, que também está aqui no presencial, ela também foi banca junto com a Mel, né, da qualificação, e final de agosto aí a gente vai ter banca de novo, viu, Mel? Já está convidadíssimo aqui para participar da banca do mestrado da Natália. E então, assim, Natália, dentro desse. Aproveitar e fazer pergunta, né? Porque o orientador jogar a Ai, eu tô orientador. até com medo da pergunta dele. Assim, mas assim, pensando, a UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a partir do Profnit, a gente montou uma disciplina de propriedade intelectual aplicada à publicidade e propaganda, né? E o professor que ministra ela é um professor da área do direito, com uma aderência também em comunicação, hoje ele é nosso vice-coordenador. Para você, é, o que que a publicidade contribuiu para esse tipo de profissional que é do direito, né? E como que o profissional do direito contribui para a área da publicidade, né? Como que é essa relação que você viu, que você teve professores na área de direito, teve professor também na área de comunicação, né? Queria que você falasse um pouco, porque eu acho que o seu projeto ele nasce também de pensar essas interfaces, né? Que a publicidade, se a gente for pensar, ela tem tudo, né? É claro que a gente não pode também extrapolar só nesse sentido. Mas como que foi esse acontecimento? Porque, por exemplo, direitos autorais na visão das ciências jurídicas, né? Mas os direitos autorais na publicidade e propaganda, né? Igual o Postigo ele falou, né? Como que você aplica isso? E também as questões da arte, né? Dessa questão intangível. Queria que você falasse um pouco como que foi essa relação, como que contribui para a publicidade e propaganda cada vez mais ela estar no espaço, mas também contribuir em outro espaço, né? Mais macro dentro desse princípio. Como que seu projeto ajudou isso daí? Professor, Bom, eu vou inclusive completar que eu ia falar sobre isso, sobre essa questão de interdisciplinaridade dentro dos cursos, né? Nós temos um advogado dentro da publicidade e nós temos a publicidade dentro do direito. Fala um pouquinho para a gente, Natália, de como que você acredita que isso possa acontecer. sim. Bom, quando eu entrei no mestrado, minha turma tinha 15 alunos e dos 15 alunos, 13 eram formados em direito, eu em administração e publicidade e um outro em sistemas. É, 13. 13. Então, ou seja, a gente tem um conhecimento sobre propriedade intelectual porque ela está dentro de uma das disciplinas do direito empresarial, já há muito mais tempo sendo estudado do que dentro de qualquer outra bacharel que a gente tem aí no mercado. Um dos pontos principais, onde nas primeiras aulas eram falava-se muito sobre a teoria da propriedade intelectual, mas o direito ele vem para poder resolver um problema que alguém não se protegeu suficientemente antes. Então, por exemplo, como até o nosso
Ah, eu esqueci o nome dele. O que falou O agora? Regi. O Regi. Ré. Ele acabou de falar que ele tem uma agência que ficava do lado de um escritório de advocacia, porque qualquer dúvida que eles tivessem, eles poderiam consultar os advogados ali, ou para fazer o registro, ou depois para poder resolver algum possível problema em relação ao não registro dessas marcas. Então, eu acredito que os outros cursos, tendo um maior conhecimento sobre isso, não seria ao mesmo tempo diminuir o serviço, por exemplo, de um advogado de depois fazer o registro, mas pelo contrário, onde eles consigam trocar experiências para que todo mundo tenha o conhecimento também, porque o conhecimento do advogado, ele é mais restrito ao que é permitido e o que não é. Mas e o que tem por trás daquilo que você quer fazer, quais são os desdobramentos de resolver aquilo antes de virar um problema também? Então, assim, eu acredito que esse entendimento de todas as áreas, ela sendo multidisciplinar, ela vai trazer maior conhecimento para aquele profissional que está sendo formado. Então, hoje, realmente, o professor que leciona dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais, dentro de publicidade, ele é um advogado que trouxe esse conhecimento que ele tem específico para outra vertente, onde faz com que todo mundo se comunique, né? Que todo mundo converse. Legal. Você sabe que esse ano eu conversei com um planner da UMAP BBDO, e um aluno perguntou assim: qual que é o departamento, qual que é o setor mais interessante hoje de uma agência, ou que tem maior possibilidade de contratação? Acho que era essa a pergunta. Qual que é o setor que tem a maior probabilidade de contratação? Ele falou assim: direito. Ele falou assim: o que as agências têm hoje, até em função do IA, dessas questões todas de direitos autorais, economia criativa que está aí bombando, ele assim, é direito. As agências hoje, se você quer trabalhar numa agência, faça direito. Ele falou que é o que está mais contratando hoje em dia. E aí, vamos pegar um pouquinho dessa questão ainda, né, de direitos, de propriedade. E aí também queria perguntar para você, o que que você acha que pode ou não ser protegido legalmente dentro de uma campanha publicitária? A gente viu agora em Cannes vários casos, um caso grandioso é o caso da geladeira, da marca, e que ficou aí polêmico, foi falado o tempo todo, tem sido mídia, né, o tempo todo. Então eu queria perguntar para você o que que pode ou não pode ser protegido legalmente dentro de uma campanha publicitária. O Regi falou do logo do Carrefour, né? Fala um pouquinho para a gente o que que você acredita nisso, o que você sabe sobre isso. Bom, o processo criativo também, né, de uma campanha publicitária, ela tem que estar em conformidade não só conversando com o que a empresa ali tem de poder dentro ali do que ela quer entregar no público, mas também sobre moral, principalmente ética, né? Ela tem que estar conversando aí com todos os públicos, não apenas com o público que ela quer atingir, porque dependendo da marca, ela atende o público que fazer uma gíria, um comentário, esse pessoal vai entender, mas não necessariamente. Quando só sai da bolha, ela pode ter alguns resultados ruins aí para a empresa. Então, isso é muito importante levar em consideração quando você vai criar uma campanha publicitária, porque você tem que conversar com o seu público-alvo, mas você também não pode deixar com que a conversa não seja passada para todo mundo que não conheça aquilo que você quer entregar. Isso é muito importante em todo o contexto. E é claro, né, que ela tem que conversar também dentro aí de toda a questão de identidade visual, da sua marca e tudo mais, mas principalmente tá com essa questão em mente, né? Ser moral, ser ético e que consiga conversar com todo mundo. Porque realmente um dos negativos até do registro de marca, não só das campanhas publicitárias, é você colocar algum nome que fere a moral, que fere a ética, aí e quando foge a bolha, acaba trazendo resultados muito ruins para a empresa, porque mais pessoas vão conhecer a parte negativa daquilo que você conseguiu, do que você quis mostrar, né? Sim. Então, acredito que é bom Esse ter tudo caso, isso alinhado. sim, esse caso que eu acabei citando é o caso recentemente da DM9, né? Que no festival acabou perdendo o prêmio porque manipulou os dados de uma campanha. E nesse caso ainda, né? Falando desse caso, que eu acho que está bem recente, como que você vê, como que é feita essa análise para a gente certificar ou registrar uma ideia? Né? Há casos de manipulação de dados que podem impedir o registro de uma campanha?
que você observou nesse sentido? Isso vai. A relação da campanha publicitária em si, ela tem que trazer a realidade, porque não só a gente tem que trabalhar hoje no mundo que traga realmente, porque hoje tudo está muito de fácil acesso você fazer uma pesquisa e descobrir se aquilo é real ou não. Então, Sim. vai muito também daquilo que você quer passar como imagem da sua empresa, porque, igual eu falei, às vezes você tem um público-alvo, mas se ele fugir daquela bolha, como é que isso vai ser, interpretado fora dali? Então, você manipular dados que não são verdade é de fácil acesso todo mundo fazer uma busca hoje para descobrir. E isso vai trazer consequências muito mais negativas para sua empresa do que até o gasto que você teve para criar uma campanha publicitária. Então, é muito sério. Você tem que saber a missão, a visão e os valores da sua empresa. Você tem que saber o que foge da empresa também, do que a gente está no mundo globalizado, onde a informação ela é passada de forma incorreta ou muito rápida, né? Porque a gente tem aí a velocidade da internet, então isso é muito importante levar em consideração. Então, isso tem que estar muito fixo na cabeça de quem está criando alguma marca ou alguma campanha publicitária, porque as consequências de algo errado ou ilegal acabar com anos de Uhum. empresa, né? De uma marca, de tudo aquilo que ela criou durante, né, anos para o seu público-alvo. E você acha de quem é a culpa quando isso acontece? A culpa é da agência, a culpa é da equipe de criação, a culpa é do marketing, a culpa é do dono. De quem é a culpa? De quem é a culpa? É muito delicado, né? Porque hoje você tem que passar por diversas fases de verificação, mas eu acho que, claro, a gente tem que ver de quem surgiu essa ideia, né? Por exemplo, pode ser que tem donos que são muito inseridos ali em qualquer parte da campanha de marketing e tudo mais. Então, você, como publicitário, você pode falar, não faça isso. E ele vai falar assim, a marca é minha, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser, né? Sim, Mas por isso que tem que ter o direito ali também respaldado, porque, por exemplo, quem que foi que tem que ter um contrato assinado para poder responsabilizar a pessoa? Porque às vezes você contrata uma empresa de marketing para fazer sua campanha, mas você é um dono que você não aceita a opinião e você quer fazer aquilo que você quer, e você está sendo paga, e você tem que ter um contrato onde isso está discriminado, porque não pode respingar até em você como profissional do marketing. Ou, se for o contrário, né? O profissional sim, do marketing pensou nisso e não levou as consequências para o dono da empresa, e o dono da empresa acabou confiando cegamente e trouxe isso. Então, é importante que todo mundo esteja alinhado, desde o briefing para uma campanha publicitária até realmente a entrega final, com várias etapas de verificação, para que tenha menos responsabilidade para aquele que não quis entregar aquele resultado final, né? Porque, nossa, é certo. muito delicado esse tipo de coisa. Descobrir, tem que, Sim. tem que fazer uma verificação e chamar o povo do direito mesmo e descobrir onde é que erraram. Por isso que lá falaram que hoje o departamento que mais contrata é o É o direito, né? jurídico. É o jurídico. E, Natália, eu como professor experiente em criação e Ô, redação, Chico, ô, Chico, oi, sem querer te interromper, falta só 5 minutos. A gente tinha uma mais alguma? mãozinha levantada, que era Sim, uma pessoa que está identificada como iPhone, tem a mão do Carlos, então a gente só não pode passar das 15h30, tá bom. tá? Então vamos dar a palavra para essas duas pessoas. O iPhone, A que minha, a minha era só para explicar que o depósito de ideias da PP não tem nada a ver com o registro de propriedade intelectual, registro de marca, tá? Mas tem a ver com propriedade intelectual. Se uma agência criou uma campanha e o cliente usa essa campanha sem pagar, a propriedade intelectual da TP ela pode mostrar e garantir um processo, né? Mostrar anterioridade, né? Você deixa registrado. Então, se você tem Uhum, risco, tem medo de apresentar uma ideia, você pode colocar, porque ideia não se registra, né? Esse é um grande problema. Mas o depósito de ideias da PP permite te mostrar anterioridade, mostrar que você teve a ideia antes, mostrou para esse cliente, e se ele está usando sem pagar, então é também outra ferramenta muito útil para criativo. Só queria colocar isso, que são coisas distintas, tá bom? Valeu. legal. Regi, é você, Regi, que está com o É nome ele de que é o iPhone. iPhone? Sou eu. Eu tô no trânsito, né? Me Eu Por fui desculpe. isso que a Natália não procurar o sabia nome quem aquela era, né? hora para falar e não achei. Porque ela não sabia o nome de Tá quem que falou. bom. É o iPhone que está falando. É uma inteligência artificial que está falando. O Obrigado, Carlos Regi. levantou a mão, Carlos, não é isso? O meu é rápido também. É.
brincando um pouco aí, o registro provavelmente está com patrocínio aí do iPhone, mas tudo bem. Mas É. sobre essa questão também, aproveitando o que o próprio Egito falou, eu trabalhei na área da indústria fonográfica um tempo, e a gente falava assim, né, que música não tem RG, né, não tem como você registrar, né, mas você tem como comprovar, né, de onde que veio essa ideia. Eu acho que o depósito de ideias da PP é fantástico por conta que ele sistematiza isso, né, porque, eu fiz uma música, como que eu fiz? Eu vou lá no cartório registrar a música. Então, assim, a app fazendo isso ajuda demais nesse nosso mercado. Aí vem a questão do seguinte, que igual você fez a pergunta, que teve essa polêmica aí na Cannes. Então, assim, Uhum. o que que acontece? Se você não tem uma formação muito bem estabelecida, quando você vai para o mercado, então, assim, a própria Deminóvel falou que ia montar algo específico para fazer, avaliar a questão ética e assim por diante. Então, assim, é, é um universo muito competitivo, primeiro ponto. Segundo, a gente precisa, então, nesse sentido, sistematizar muitas coisas que muitas vezes acabei a faculdade e estou no mercado. E muitas vezes você não teve essa formação. Então você tem que buscar. E a gente vai buscar o quê? No dia a dia. Né? Como que a Uhum. gente vai fazer isso? Às vezes não dá tempo para parar e a gente vai pegando. E a inteligência artificial, as tecnologias, elas foram chegando e a gente foi aprendendo pilotando um avião, né? Então, o projeto da Natália pensa muito nesse sentido dessa migração da universidade para o mercado. Era só essa consideração, Chico, que eu acho que ajuda bastante. Eu acho que você vai falar do produto aí e agradeço mais uma vez aí. Não, o que eu ia falar nesse finzinho é até essa questão da IA. Nós estamos bem conectados aqui, hein? É, como que a Natália, de que forma que ela vê a IA como um elemento desafiador dos sistemas tradicionais de proteção de propriedade intelectual? Tá difícil hoje, né? Desde ver o aluno na produção de um texto, de um TCC, espero que seu TCC não tenha sido feito assim, seu trabalho. Como que a gente consegue ver esse driblar esse desafio, ou conquistar esse desafio, ou dominar esse desafio da IA dentro da proteção de propriedade intelectual, Natália? Bom, a inteligência artificial, ela veio para facilitar, mas ela não veio para substituir o ser humano, né? Eu acredito muito que se você quer fazer algo diferente, você pode usar ela como uma ferramenta para poder te auxiliar. Mas copiar aquilo que está saindo ali, uma hora vai estagnar, porque tudo que as máquinas elas vêm fazendo é diferente do que o ser humano criar aquilo de diferente. Eu participei esses dias de uma banca junto com o Carlos, de trabalhos, né, de criação publicitária. E uma das discentes trouxe um tema ali muito legal que era a bricolagem, ou seja, ela voltou no tempo para entregar algo de diferente, para ter, né, algo diferencial hoje. Porque a inteligência artificial, não só a inteligência, mas como todo aí o rol de tecnologia mesmo que a gente tem, ela é muito mais do mesmo. Então, assim, o que que você vai entregar de diferente? O que que você faz de diferente que um computador não faz? Ela vem mesmo para poder te auxiliar, porque ela é muito mais rápida do que as formas de pesquisa anterior, mas você não pode deixar ela te dominar. Você tem que ter aquilo de diferencial, porque aquilo que o ser humano faz ainda traz a diferença, o sucesso e tudo mais. Então, um TCC feito com a inteligência artificial, você está enganando quem? O professor ou você mesmo? Né? Fica Exatamente. também aí o questionamento para a gente encerrar, porque é muito difícil a gente concorrer, né, com o computador que tem anos-luz de capacidade do que o nosso cérebro, mas o que o ser humano faz, o computador não substitui. Tá. E para a Vamos gente encerrar. deixar. Oi, fala, Mel. Vamos encerrar. Vamos Por encerrar? causa da Então é o hora. seguinte, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, a presença do Regi, do Zé Carlos que está aqui, do Luiz Carlos que está aqui, de todo mundo que participou, dos professores que participaram, e lembrar que esse vídeo vai estar disponível após a apresentação no canal da APP. Outra coisa também que é super importante a gente lembrar é que na próxima edição de agosto, nós já temos a confirmação da Bia Lopes, que é diretora de criação associada da JCom e fundadora do Quintal e do Remodelar. Ela esteve agora em Cannes, ela fez uma palestra em Cannes e ela vai falar um pouquinho do que aconteceu, ela vai trazer para a gente assim, um pouquinho das novidades, dos bastidores, das polêmicas e dos grandes prix que a gente trouxe para o Brasil.
Logo após, então, a gravação, né, dessa edição estará disponível no canal do YouTube para quem quiser assistir. E não se esqueçam de colocar também aqui seu nome, seu e-mail, para que você possa receber o certificado, tá? Eu agradeço também toda a equipe da PP Brasil, que está aqui nos bastidores, ajudando a gente nessa realização, desde o pré-evento até agora, esse momento final. Quero agradecer também o patrocínio da Globo. E a gente finaliza essa edição da Academia PP. Até a próxima. E foi muito bom, foi muito gratificante. E alguma palavra final a Natália quer falar para a gente? Queria muito agradecer novamente a oportunidade, né, da APP estar apoiando os discentes, a oportunidade de estar essa troca com vocês, professores aí do mercado e tudo mais, é muito importante para a formação de novos profissionais. Eu fico muito feliz nisso. Tá? E se você puder entrar em contato com a Priscila, ela quer saber um pouquinho sobre esse tema, né, os temas abordados no curso, e a disponibilização do material que vocês têm aí. Tenta entrar em Claro. contato com ela e passar Uhum. diretamente esse material, essa divulgação do curso que ela anseia. Gente, muito Sim. obrigado, foi um prazer. Até agosto com mais um tema da APP Brasil, da Academia APP Brasil.